a gente vai fazer o quê? Acionar o nosso oráculo da geopolítica para nos ajudar a entender um fato bem preocupante desse fim de semana. Professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Obrigada por nos atender nesse sábado de carnaval, professor. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos escutam. Eu que agradeço o convite de vocês. Obrigada. Professor, desde que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, a gente viu uma série de ações inéditas, né, de cenas inéditas. Teve ameaça de anexação da Groenlândia, teve anúncio de transformação da faixa de Gaza em resort, teve mudança de Golfo do México para Golfo da América. Aí hoje a gente abre o jornal e as edições dos principais jornais, claro, destacam o ineditismo de um bate-boca na Casa Branca entre Donald Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A gente tem que ficar preocupado com essa nova cena inédita, professor Trevisan, e por quê? Olha, sem dúvida nenhuma, né? Preocupação, mesmo aqueles que não acompanham política internacional, política externa, ficaram preocupados, né? Não há registro na história diplomática dos Estados Unidos de uma situação como essa, né? De que você tem todo o trato diplomático, ele claro que tem confrontos, claro que pode ter bate-bocas, mas isso é fora da cena, né? Behind the scenes, ele é atrás, é nos bastidores, né? Deixar isso e montar o cenário para que isso fosse transmitido, porque veja bem, né, Carla? Esse é o ponto mais importante. Nunca se fez esse tipo de coisa. Sim, você chama os repórteres, deixa eles baterem as fotografias, aí os repórteres saem e o presidente recebe suas visitas. Não foi nada disso que aconteceu. Foi montado todo um cenário com várias câmeras da TV da Casa Branca para divulgar para o mundo inteiro. É evidente, é notório que Trump tinha, vamos dizer assim, né, como diria a minha avó, né, más intenções nessa história, né? Trump teria más intenções, porque é evidente, ele chamou, apontou o cenário e, de alguma forma, Zelensky serviu exatamente a esses objetivos. E a pergunta que você faz é, qual é esses objetivos? Vamos misturar as duas coisas, o objetivo com a preocupação, né? O objetivo de Trump era dar um recado, não exatamente a Zelensky. Zelensky era, para usar uma expressão bem brasileira, bem nossa, boi de piranha, né? Zelensky era só aquela oferta, né? O alvo era outro, e o alvo é a Europa. Para a gente ter uma ideia exata do que ele estava pretendendo dizer, é reforçar que a Europa precisa gastar muito mais em segurança e reforçar, de certa forma, aquele aviso que tanto o vice-presidente Vance, como o secretário de Defesa, Peter Hegseth, já tinham dito, adeus OTAN, os Estados Unidos estão saindo de perto da OTAN. Esse recado é muito forte, esse recado muda a história. O mundo todo que a gente tem, Carla, todas as relações entre as potências, está ditado pelo aquilo que sobrou da Segunda Guerra Mundial, né? Que tinham duas grandes lideranças. Quando terminou a Segunda Guerra, apareceu Estados Unidos e União Soviética como a outra liderança. Isso sobrou, isso ficou, isso montou regras. É a ONU, por exemplo. A ONU é filha desse processo. Então, é isto que está terminando. Se você me perguntar o que é que está acontecendo com esse processo, nós estamos substituindo relações diplomáticas e respeitosas, baseadas no direito internacional, por relações mais autocráticas e baseadas na força. Todo mundo notou o dedo em riste de Trump e todo mundo se preocupou. Ai, professor, no meio do carnaval a gente tem revelações como essa, mas enfim, como o senhor estava dizendo, né, desde que Trump chamou, então, o Volodymyr Zelensky de ditador, ele já estava preparando esse cenário aí para chamar o cara, botar na frente de todo mundo e sair esse bate-boca, foi inevitável. E aí, professor, o senhor está falando, né, sobre o resultado da Guerra Fria entre Estados Unidos e ex-União Soviética, e a gente assiste agora a essa aproximação entre Rússia e Estados Unidos que soa, assim, muito surpreendente, né, para quem vinha acompanhando as relações políticas nas últimas décadas. Como é que o senhor enxerga essa aproximação?
Eu gostei muito de como você começou a falar, né? Em pleno carnaval, falar dessas confusões, né? Você tem toda a razão, né? Mas o problema é que o carnaval termina e vem a realidade, né? E a realidade é essa que você acabou de dizer, né? De alguma forma, está mais ou menos visível, né, de que os Estados Unidos estão preferindo uma negociação e uma aproximação com a Rússia do que com a Europa Ocidental, do que com a Ucrânia. É notório, né? O que é que isso sinaliza, Carla? Né? Aquilo que nós estávamos comentando. Trump está fazendo, está pendendo, está levando a diplomacia norte-americana e as ações norte-americanas para proximidade com autocracias. É o governo do Putin, é o próprio governo do Xi Jinping, é outras autocracias no mundo que ele não cansa de elogiar. E, de alguma forma, deixando de lado aquilo que são os parceiros tradicionais da democracia americana, que são a Europa Ocidental. A gente precisa, você tem toda a razão, a gente precisa lembrar, sabe? A Segunda Guerra Mundial, ela resultou na vitória dos Estados Unidos e da então União Soviética sobre um governo totalitário. Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos na época, 1939, lá atrás, quando a guerra começou, deixou muito claro: os Estados Unidos estão do lado da democracia, não do lado das ditaduras, não do lado do totalitarismo. É isto, é esta lição de Roosevelt que durou de 1940, vamos imaginar para facilitar as contas, até agora 85 anos, que está sendo mudada. Se Trump vai conseguir realmente impor o império da força, o império de pisar nos direitos internacionais, o império de não negociar e simplesmente exercer hegemonia, dizer você vai... É o que ele disse para o Zelensky. Ou você assina o acordo ou nós estamos fora. Opa, de dedo em riste. Né? Isso não é linguagem diplomática, nenhum presidente americano usou isso. Mesmo os mais duros, pensa Reagan, Nixon, ninguém usou. Porque todos respeitavam, vamos dizer dessa forma, a herança de Roosevelt, né? Aquela coisa que vinha lá da Segunda Guerra Mundial. É essa escolha que mudou. Parece que hoje, com Trump, os Estados Unidos deixaram de escolher o que é a tradição democrática liberal dos países europeus do Ocidente e dos Estados Unidos por uma outra linha, por uma linha mais autocrática. Não há dúvida nenhuma, como você começou a dizer, que isso saiu na primeira página de todos os jornais e é matéria de todos os telejornais, no mundo inteiro, por razões óbvias. Os Estados Unidos mudaram de lado. Caramba, professor. Bom, a gente não tem muito mais tempo para conversar, porque daqui a pouco tem programa aqui na Band News FM. Roseli Saião vem chegando por aí, mas deixa eu agradecer demais aqui o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, nos explicando a importância desse assunto que deveria, sim, ser abordado em meio ao carnaval. Professor, bom fim de semana para o senhor. Mais uma vez, obrigada por nos atender. Eu é que agradeço o convite. Bons feriados a todos. Obrigada.